Na madrugada de 20 de agosto de 2023, a enfermeira Larissa Couto, de 29 anos, encerrou seu plantão de 12 horas em um hospital de Fortaleza. Ela saiu pela porta dos fundos, um caminho que fazia todos os dias, mas nunca chegaria em casa. Seu corpo foi encontrado horas depois, e a primeira suspeita da polícia apontava para um crime aleatório, mais uma vítima da violência urbana. A investigação parecia um beco sem saída. Por semanas, a pergunta que assombrava a todos era: quem atacaria uma profissional tão dedicada na saída do trabalho? Até que um detalhe, escondido nos registros eletrônicos do próprio hospital, mudou completamente o rumo do caso. A verdade era muito mais assustadora. Esta é a história completa da investigação que revelou que o verdadeiro perigo não estava na rua escura, mas nos corredores que Larissa percorria todos os dias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em agosto de 2023, a cidade de Fortaleza, no Ceará, registrava um período de alta demanda nos serviços de saúde. Uma onda de viroses e o número elevado de acidentes de trânsito sobrecarregavam os hospitais públicos. Dentro de uma dessas unidades de médio porte, localizada próxima a uma avenida movimentada, a enfermeira Larissa Couto, de 29 anos, concluía mais uma jornada de trabalho. O plantão de 12 horas havia sido cansativo, como muitos outros naquele mês. Larissa era conhecida entre os colegas por sua competência e paciência. Pacientes a elogiavam pela atenção e a equipe de enfermagem a respeitava pela forma como orientava os profissionais mais jovens. Ela morava com uma amiga e planejava iniciar uma especialização na sua área. Sua rotina era dividida entre o trabalho intenso e os planos para o futuro. Naquela madrugada, o relógio marcou o fim do seu turno. Larissa seguiu o procedimento habitual. Organizou a estação de enfermagem, passou as informações do plantão para a equipe que chegava e dirigiu-se ao vestiário. Lá, trocou o uniforme branco por suas roupas civis, guardou seus pertences em uma bolsa e se preparou para ir para casa. Para ela, o trabalho havia terminado. As emergências, os pacientes e o estresse do pronto-socorro ficariam para trás até o dia seguinte. O hospital possuía duas saídas principais. A entrada frontal, bem iluminada e voltada para a avenida, era usada por pacientes e visitantes. A outra, nos fundos do prédio, era uma saída de serviço. Esta porta era utilizada majoritariamente por funcionários, especialmente durante a noite, por ser um caminho mais direto para o estacionamento e para as ruas adjacentes. A iluminação nesse local era precária. Larissa despediu-se dos últimos colegas que encontrou no corredor e caminhou em direção a essa saída dos fundos. Era o mesmo trajeto que fazia todos os dias ao final de cada plantão. A porta se abriu para uma área de serviço externa, um corredor a céu aberto que levava a um portão. Nada parecia diferente. O som distante do tráfego na avenida principal era o ruído de fundo habitual daquele horário. Ela acreditava estar apenas a alguns minutos de seu descanso. O que ela não sabia era que sua rotina estava sendo observada. O perigo que a esperava não era um evento aleatório. Era um plano que havia começado dentro das mesmas paredes, onde ela dedicava seu trabalho a salvar vidas. Minutos após Larissa deixar o hospital, a rotina da madrugada em uma rua próxima foi interrompida. Moradores relataram ter ouvido um som breve e agudo, descrito como um grito abafado. Imediatamente depois, o ruído de um motor foi ouvido, seguido pelo barulho de um carro acelerando e se afastando rapidamente do local. O evento foi rápido, e na escuridão nenhuma testemunha visual conseguiu identificar o veículo ou seus ocupantes. Nenhuma chamada foi feita para a polícia naquele momento. A ausência de Larissa só foi notada na manhã seguinte, quando ela não respondeu a mensagens e chamadas de sua amiga. Horas mais tarde, a confirmação do desaparecimento se transformou em uma investigação de homicídio. O corpo da enfermeira foi encontrado por um trabalhador em um terreno baldio, localizado a alguns quilômetros do hospital. A polícia foi acionada e isolou a área para a realização da perícia técnica.
O exame preliminar no local confirmou que a morte foi violenta. Havia sinais claros de luta e agressão física. Os pertences de Larissa, como sua bolsa e celular, não estavam na cena do crime, o que inicialmente reforçou uma teoria específica para os investigadores. Com base nas evidências iniciais e no local onde o corpo foi abandonado, a primeira linha de investigação da polícia se concentrou na hipótese de um crime de rua. As autoridades trabalhavam com a possibilidade de um latrocínio, um roubo seguido de morte ou um ataque aleatório cometido por um agressor desconhecido. Naquele momento, nada indicava que a origem da ameaça estava ligada à sua profissão ou ao seu local de trabalho. O delegado Emerson Paiva foi designado para liderar a investigação. As primeiras 48 horas de um caso de homicídio são consideradas cruciais para a sua resolução. A prioridade inicial da equipe era estabelecer uma linha do tempo precisa das últimas horas de Larissa Couto e identificar qualquer pessoa que pudesse ter um motivo para atacá-la. A hipótese de um crime de rua, embora plausível, começou a ser questionada pela ausência de outros incidentes similares na região e pela brutalidade do ataque, que parecia desproporcional a um simples roubo. A polícia iniciou a fase de depoimentos. Familiares, amigos e colegas de trabalho foram convocados para prestar esclarecimentos. Os investigadores buscavam informações sobre a rotina da vítima, seus relacionamentos e qualquer conflito recente que pudesse ter passado despercebido. Foi nesse contexto que o nome de Ana Paula, técnica de enfermagem, surgiu como uma testemunha-chave. Ela não era apenas uma colega de plantão, era a amiga com quem Larissa dividia o apartamento e suas confidências. Em seu depoimento formal na delegacia, Ana Paula descreveu Larissa como uma pessoa reservada, porém focada em sua carreira. Confirmou que o maior objetivo da amiga era a especialização profissional e que ela não possuía desavenças conhecidas ou envolvimento em atividades de risco. O delegado Paiva prosseguiu com perguntas diretas sobre a vida social de Larissa, questionando se ela estava em algum relacionamento ou se havia recebido atenção indesejada de alguém recentemente. A resposta de Ana Paula a essa pergunta mudou o curso da investigação. Ela relatou que nos últimos meses, Larissa vinha demonstrando um desconforto crescente em relação a um colega de trabalho. O nome mencionado foi o de Renato, um médico residente do mesmo hospital. Segundo o depoimento, a abordagem de Renato não era abertamente agressiva, mas sim insistente e inadequada. Ele frequentemente tentava iniciar conversas com Larissa nos corredores, fazia perguntas de natureza pessoal sobre sua vida fora do hospital e a convidava para sair repetidamente, mesmo após claras recusas. Ana Paula detalhou aos investigadores que Larissa havia começado a alterar seus horários de intervalo e a evitar certos setores do hospital para não cruzar com o residente. A amiga descreveu um sentimento de vigilância constante relatado pela vítima. Larissa sentia que Renato a observava durante o expediente e ficava irritado quando ela o ignorava ou respondia de forma monossilábica. Essas informações eram novas para a polícia. Até aquele momento, a investigação estava focada em ameaças externas, em um agressor anônimo que teria abordado a enfermeira na rua. O depoimento de Ana Paula introduziu um elemento interno. Pela primeira vez, a polícia tinha um nome e um contexto. A insistência descrita não se configurava como um crime que Larissa pudesse ter reportado formalmente, mas revelava uma obsessão unilateral que poderia ter escalado. Para o delegado Paiva, a teoria de um crime de rua perdeu força. A possibilidade de o agressor ser alguém do círculo profissional da vítima, alguém com acesso ao seu local de trabalho e conhecimento de sua rotina, tornou-se a nova linha de investigação principal. O foco da polícia se voltou para dentro dos muros do hospital. Com as informações do depoimento de Ana Paula, a estratégia da polícia mudou. A suspeita deixou de se concentrar em um agressor anônimo nas ruas de Fortaleza e foi transferida para o ambiente interno do hospital. A possibilidade de que o crime tivesse sido cometido por alguém que conhecia a rotina de Larissa Couto se tornou a hipótese principal. O delegado Emerson Paiva determinou que uma equipe de investigadores se dirigisse à unidade de saúde
para dar início a uma apuração interna. A presença de policiais nos corredores do hospital gerou um clima de apreensão entre os funcionários. A notícia da morte de Larissa já havia chocado a todos, mas a ideia de que o responsável poderia ser um colega de trabalho causou um impacto ainda maior. A rotina de atendimentos continuava, mas agora era acompanhada por conversas em voz baixa e um sentimento generalizado de desconfiança. A equipe, que antes compartilhava um ambiente de cooperação, agora olhava para os lados com incerteza. O delegado solicitou uma reunião imediata com a direção do hospital. O diretor clínico, Dr. Murilo, recebeu a equipe de Paiva em seu escritório. Na reunião, o delegado expôs a nova linha de investigação de forma direta. Ele informou que havia indícios de que o autor do crime poderia ser um funcionário, alguém com acesso privilegiado a informações sobre os horários e os trajetos da vítima dentro da instituição. A investigação não estava mais do lado de fora dos portões, estava dentro. Para avançar na apuração, Paiva fez uma solicitação formal e abrangente. Ele requisitou acesso irrestrito a todos os registros internos do hospital das últimas semanas. A lista incluía as escalas de plantão de todos os setores, as imagens de todas as câmeras de segurança internas e externas e, o mais importante, os logs completos do sistema de controle de acesso eletrônico. Cada entrada e saída, cada porta aberta com um crachá de funcionário, precisava ser verificada. A notícia da suspeita interna já havia se espalhado entre médicos e enfermeiros, gerando uma forte pressão sobre a administração. A equipe exigia respostas, transparência e, acima de tudo, medidas que garantissem sua segurança. Pressionado pela investigação policial e pelo clamor de seus funcionários, Dr. Murilo não ofereceu resistência. Ele garantiu total cooperação e ordenou que o setor de tecnologia da informação e a segurança do hospital liberassem imediatamente todos os dados solicitados pelo delegado Paiva. A investigação entrava em uma nova fase, agora focada na análise de dados digitais. Os registros dos crachás eletrônicos se tornaram a principal esperança para identificar o responsável pela morte da enfermeira. Com os dados em mãos, a equipe do delegado Paiva iniciou a fase técnica da investigação. O foco era o sistema de controle de acesso do hospital. Milhares de registros digitais precisavam ser analisados. Cada linha de código representava uma ação. Um funcionário passando um crachá em um leitor, uma porta sendo destravada, um horário exato. O trabalho era metódico e exaustivo. Os peritos criaram um filtro temporal, concentrando a busca nas horas que antecederam e sucederam a saída de Larissa Couto. O registro de saída da enfermeira foi o ponto de partida. Seu crachá marcou a abertura da porta dos fundos na madrugada do dia 20 de agosto. Inicialmente, a análise dos registros próximos não revelou nada em comum. Eram entradas e saídas de outros funcionários trocando de turno, uma movimentação normal para o horário. A equipe cruzava os nomes dos funcionários presentes, com as informações já coletadas nos depoimentos, procurando por qualquer conexão. Foi então que um dos analistas identificou uma inconsistência. O crachá pertencente ao médico residente, Renato, aparecia em 2 eventos conflitantes e com um intervalo de tempo muito curto entre eles. O primeiro registro mostrava a saída de Renato pela garagem de serviço, minutos antes de Larissa deixar o prédio. Este era um evento compatível com o fim de seu plantão e não levantou suspeitas imediatas. Contudo, um segundo registro, ocorrido poucos minutos depois, chamou a atenção dos investigadores. O mesmo crachá, em nome de Renato, foi utilizado para destravar a porta traseira, a mesma usada por Larissa para sair. Este segundo uso ocorreu fora do seu horário oficial de expediente e após ele já ter, teoricamente, deixado as instalações por outra rota. A anomalia era clara e logicamente impossível. Um funcionário não poderia sair por 2 locais diferentes e distantes um do outro em um intervalo de tempo tão curto. A dupla leitura do crachá indicava 2 possibilidades: uma falha grave e improvável no sistema de registros ou a primeira evidência digital de que Renato não havia deixado o hospital
como o primeiro registro indicava. A segunda hipótese sugeria que ele permaneceu no perímetro do prédio e usou seu acesso de forma irregular. Para o delegado Paiva, a inconsistência era a pista que ele procurava. A investigação agora tinha um alvo eletrônico. A atenção da polícia se concentrou totalmente nos movimentos do médico residente naquela noite. A anomalia nos registros de acesso do crachá de Renato não era uma simples falha técnica. Para o delegado Emerson Paiva, a dupla leitura representava uma fratura na lógica do sistema. Um ponto de contradição que precisava ser examinado por um especialista. A investigação exigia mais do que a análise dos registros de entrada e saída. Era necessário auditar a integridade do próprio sistema de segurança eletrônica do hospital. Para essa tarefa, a polícia convocou Marcos Vidal, um perito em sistemas de informação com experiência em investigações digitais. A missão de Vidal era clara: determinar se o sistema havia sido comprometido. Ele não se limitou a verificar os logs de acesso dos funcionários, que apenas mostravam quais portas foram abertas e em que horários. O perito concentrou seu trabalho nos registros administrativos do sistema, uma área mais profunda que documenta qualquer alteração feita nas permissões de cada usuário. Era nesse nível que a prova de uma possível manipulação poderia ser encontrada. Vidal iniciou uma varredura completa no perfil de acesso associado ao crachá de Renato. Ele analisou o histórico de permissões do médico residente desde sua admissão no hospital. Inicialmente, o perfil de Renato era padrão para sua função, garantindo acesso a áreas clínicas, corredores de internação e ao vestiário médico. Não havia nada fora do comum. O perito, então, focou sua busca no período que antecedeu o crime. A descoberta decisiva ocorreu ao analisar os registros do dia 14 de agosto de 2023, 6 dias antes da morte de Larissa. Naquele dia, o sistema registrou uma alteração manual no perfil de acesso de Renato. Alguém com credenciais de administrador havia entrado no sistema e modificado especificamente as permissões daquele crachá. A mudança era sutil, mas estratégica. O crachá de Renato, que antes só abria portas internas, foi reprogramado para obter um nível de acesso superior. O laudo técnico de Marcos Vidal detalhou a natureza exata da reprogramação. O crachá do residente passou a ter autorização para abrir não apenas as portas internas de serviço, mas também o portão externo da área de ambulâncias, um acesso restrito que levava diretamente para a rua lateral do hospital. Essa era uma permissão incomum e desnecessária para um médico residente. A alteração manual do crachá era a prova da premeditação. O crime não havia sido um ato de impulso. A reprogramação do acesso, realizada dias antes do ataque, demonstrava planejamento. Renato não apenas usou seu crachá de forma suspeita na noite do crime. Ele havia se preparado, garantindo uma ferramenta para controlar as saídas do prédio e facilitar sua ação. A investigação, que começara com um corpo em um terreno baldio, agora tinha uma trilha digital clara que apontava para um plano calculado, executado por alguém de dentro. O laudo técnico de Marcos Vidal confirmou a suspeita dos investigadores e estabeleceu um fato incontestável. O crime foi premeditado. A reprogramação do crachá, ocorrida 6 dias antes da morte de Larissa Couto, era a prova material de que o ataque não fora um ato de impulso. Havia um plano. A alteração no sistema de acesso era uma peça de engenharia criminal, projetada para garantir que o agressor tivesse controle sobre os pontos de saída do hospital. Com essa evidência digital, o depoimento inicial de Ana Paula, a amiga da vítima, ganhou um novo peso. A narrativa de um desconforto e de uma perseguição velada deixou de ser apenas a percepção de uma amiga preocupada. Para a polícia, tornou-se a chave para entender a motivação por trás do planejamento. O delegado Emerson Paiva determinou que a equipe de investigação retornasse ao hospital. Desta vez, o objetivo era específico: coletar novos depoimentos de colegas de trabalho focados exclusivamente na interação entre Larissa e o médico residente Renato. Os investigadores passaram a interrogar funcionários que trabalhavam nos mesmos turnos e nos mesmos setores que a vítima e o suspeito. As perguntas eram diretas
e buscavam estabelecer um padrão de comportamento. O que antes era visto como insistência ou comportamento socialmente inadequado, agora era analisado como um possível prelúdio para a violência. As respostas dos colegas começaram a formar um quadro consistente e alarmante. Vários funcionários confirmaram o que Ana Paula havia relatado. Relataram que Renato era visto com frequência nos corredores do setor de Larissa, mesmo quando suas obrigações como residente eram em outra ala do hospital. Sua presença era constante e, segundo testemunhas, muitas vezes, ele não estava ali para tratar de assuntos de trabalho. Ele observava Larissa à distância. Em outras ocasiões, tentava abordá-la perto da estação de enfermagem, fazendo perguntas sobre sua vida pessoal na frente de outros colegas. Um técnico de enfermagem relatou em depoimento que presenciou a mudança no comportamento de Larissa. Ela se tornara mais quieta e tentava sempre estar acompanhada ao se deslocar pelo hospital. Outra enfermeira confirmou que Larissa havia lhe confidenciado que se sentia sufocada pela atenção do residente. Descreveu também um episódio em que Renato demonstrou irritação visível após Larissa recusar um convite para jantar, afirmando que já tinha compromissos. Segundo a testemunha, a reação dele foi de hostilidade contida. A soma dos depoimentos revelou a reviravolta completa no caso. A teoria de um ataque aleatório na rua foi definitivamente descartada. A verdade era mais complexa e interna. O perseguidor de Larissa Couto era um colega de trabalho. A ameaça não veio de um estranho na escuridão, mas de alguém que usava o mesmo jaleco, caminhava pelos mesmos corredores e tinha acesso à sua rotina diária. A investigação provou que o local de trabalho de Larissa, o ambiente que ela considerava seguro, havia se tornado o ponto de partida para o plano que resultou em sua morte. A polícia agora tinha um suspeito claro, um motivo aparente e a prova de que ele havia manipulado o sistema de segurança para executar seu crime. Com a confirmação do assédio no ambiente de trabalho, a investigação precisava de provas diretas que conectassem o comportamento de Renato à vítima. O celular de Larissa Couto, que não foi encontrado na cena do crime, tornou-se o próximo alvo dos peritos. O aparelho foi recuperado em seu apartamento e, com uma ordem judicial, os investigadores obtiveram acesso a todo o seu conteúdo. A análise forense se concentrou nos aplicativos de mensagens, buscando qualquer comunicação que pudesse corroborar os depoimentos. Os registros revelaram um grande volume de comunicações enviadas por um contato salvo como Renato Residente. As mensagens não formavam um diálogo, mas sim um monólogo de insistência. Em um período de 3 meses, foram contabilizadas mais de 80 mensagens enviadas por ele. As respostas de Larissa, em contrapartida, eram esporádicas, curtas e sempre negativas. O padrão era claro e repetitivo. Renato iniciava as conversas com perguntas sobre o plantão, mas rapidamente mudava o assunto para a vida pessoal de Larissa. Os convites para sair eram constantes, para jantar, para tomar um café após o turno, para ir ao cinema. A cada convite, Larissa respondia de forma educada, mas firme. Ela utilizava respostas como "não posso", "tenho compromisso" ou "obrigada, mas não tenho interesse". A análise da cronologia das mensagens mostrou uma escalada na insistência. Após as primeiras recusas, Renato passou a enviar mensagens com maior frequência. Ele comentava sobre as roupas que ela usava no hospital ou sobre conversas que ela tinha com outros colegas, demonstrando que a observava atentamente durante o expediente. Essas mensagens confirmavam o sentimento de vigilância que a vítima havia relatado à sua amiga Ana Paula. Nas últimas semanas antes do crime, os registros mostravam que Larissa parou de responder completamente. Ela passou a ignorar todas as tentativas de contato de Renato pelo celular. A ausência de resposta, no entanto, não interrompeu o fluxo de mensagens dele. Pelo contrário, o tom mudou. Ele passou a questionar o silêncio dela com frases como "por que não me responde?" e "fiz algo de errado?" As últimas mensagens enviadas por ele, nos dias que antecederam o ataque, tinham um tom de cobrança e frustração. Para o delegado Paiva, o conteúdo do celular era a peça que faltava. O assédio silencioso,
que antes existia apenas na memória das testemunhas e no desconforto da vítima, agora estava documentado. Cada mensagem não respondida era uma prova da rejeição, e cada nova tentativa de contato, uma prova da obsessão que se tornava o motivo mais provável do crime. A perseguição não era apenas física, nos corredores do hospital. Era também digital, persistente e invasiva. A polícia agora tinha a prova documental de que Renato não aceitava a recusa de Larissa e que sua fixação pela enfermeira havia se intensificado até o ponto de planejar uma ação violenta. Com as evidências digitais e testemunhais consolidadas, a investigação sobre a morte de Larissa Couto entrou em uma nova fase. O médico residente Renato era agora o principal suspeito. A polícia possuía provas de sua obsessão e do planejamento prévio, demonstrado pela reprogramação do crachá de acesso. O que faltava era uma evidência física que o posicionasse do lado de fora do hospital no momento exato em que a enfermeira foi abordada. O passo seguinte dos investigadores foi focar nas câmeras de segurança externas. A equipe do delegado Emerson Paiva solicitou todas as gravações disponíveis que cobriam o perímetro do hospital e as ruas adjacentes na noite do crime. A análise foi minuciosa, concentrada na área dos fundos, próximo à saída de serviço utilizada pelos funcionários. A qualidade das imagens era um desafio. A iluminação noturna precária resultava em gravações escuras e com baixa resolução, dificultando a identificação clara de pessoas ou veículos. Apesar das dificuldades técnicas, uma imagem chamou a atenção dos peritos. Uma câmera posicionada em um prédio vizinho capturou uma visão parcial da rua lateral do hospital. Na gravação, um carro de cor escura foi visto chegando e estacionando em um ponto estratégico, com visibilidade direta para o portão de serviço. O veículo permaneceu no local por aproximadamente 15 minutos, com os faróis desligados, em um comportamento de espera. Os técnicos trabalharam para melhorar a nitidez da imagem. Após um processo de tratamento digital, foi possível identificar o modelo do carro e, crucialmente, obter uma leitura parcial de sua placa de identificação. Os dados foram imediatamente cruzados com os registros do Departamento de Trânsito. A verificação confirmou a suspeita dos investigadores. O veículo estava registrado em nome de Renato. O registro de tempo da câmera foi a prova final que a polícia precisava. O carro de Renato chegou ao local minutos antes do horário em que o sistema interno do hospital registrou a saída de Larissa pela porta dos fundos. A gravação também mostrou o veículo arrancando em alta velocidade, exatamente no mesmo intervalo de tempo em que os moradores próximos relataram ter ouvido um grito e o som de um carro em fuga. A presença de Renato no local não era uma coincidência. A imagem de seu carro posicionado e aguardando na escuridão era a ligação direta entre o planejamento interno e a execução do ataque do lado de fora do hospital. A reconstrução dos eventos da noite de 20 de agosto de 2023 foi possível através do cruzamento de dados digitais, imagens de segurança e depoimentos. A linha do tempo compilada pelos investigadores detalhou cada passo que levou à morte de Larissa Couto. O processo começou dentro do hospital, momentos antes de a enfermeira encerrar seu turno. Enquanto ela finalizava seus relatórios e se despedia dos colegas, as câmeras de segurança externas já registravam o veículo de Renato estacionado na rua lateral. Ele aguardava em um ponto cego, fora do alcance direto das luzes do prédio. O sistema de acesso eletrônico forneceu a cronologia precisa dos movimentos internos. O primeiro registro relevante indicava que Renato havia finalizado seu expediente e passado seu crachá no leitor da saída da garagem de serviço. Para o sistema, ele havia deixado oficialmente as instalações do hospital. Minutos depois, o crachá de Larissa registrou a abertura da porta dos fundos, confirmando o início de seu trajeto para casa. Ela saiu para o pátio de serviço, um corredor a céu aberto que levava ao portão externo. A evidência central surgiu em seguida. Segundos após a saída de Larissa, o sistema registrou um novo uso do crachá de Renato. Desta vez, o dispositivo foi utilizado para destravar o portão externo da área de ambulâncias.
o mesmo portão que seu crachá havia sido reprogramado para abrir dias antes. Essa ação era a prova de que ele não havia saído pela garagem, como o primeiro registro sugeria. Em vez disso, ele permaneceu no perímetro do hospital, aguardando o momento exato da saída da vítima. A abertura do portão com o crachá de Renato coincidia com o momento em que Larissa estaria no pátio externo, caminhando em direção à rua. Foi nesse intervalo de tempo, que durou menos de 2 minutos, que o ataque ocorreu. A cronologia digital se alinhou perfeitamente com os relatos das testemunhas auditivas. Os moradores que ouviram o grito abafado e o som de um carro acelerando forneceram a confirmação sonora dos eventos que os registros eletrônicos e as câmeras indicavam. A sequência dos fatos era clara para a polícia. Renato esperou do lado de fora, usou seu acesso modificado para interceptar Larissa no momento em que ela deixava a área do hospital e a forçou a entrar em seu veículo. A análise do trajeto do carro, a partir das imagens parciais de outras câmeras na região, mostrou que ele seguiu em direção à área onde o corpo dela seria encontrado na manhã seguinte. A linha do tempo não deixava margem para coincidências. Cada peça de evidência, desde o log do crachá até o som do carro em fuga, se encaixava na outra, formando um relato coeso e incriminador daquela noite. A polícia agora sabia não apenas quem era o suspeito, mas exatamente como o crime havia sido executado. Com a linha do tempo do crime estabelecida e as provas digitais organizadas, o delegado Emerson Paiva concluiu que havia elementos suficientes para agir. Ele solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva contra o médico residente Renato. O pedido foi fundamentado na consistência das evidências que indicavam premeditação e no risco de que o suspeito pudesse interferir na investigação ou fugir. O mandado foi expedido. A prisão foi executada no próprio hospital durante o horário de expediente de Renato. A ação foi planejada para ser discreta, a fim de evitar pânico entre pacientes e funcionários. 2 policiais à paisana o abordaram em um corredor, se identificaram e informaram sobre o mandado de prisão. Sem resistência, Renato foi escoltado para fora do prédio e conduzido em uma viatura descaracterizada até a delegacia. A notícia de sua prisão se espalhou rapidamente pela instituição, confirmando os temores da equipe. Na sala de interrogatório, o confronto com as evidências começou. O delegado Paiva liderou o procedimento, adotando uma abordagem metódica e direta. Ele não buscou uma confissão imediata, mas sim a apresentação sistemática do caso que a polícia havia construído. Renato, acompanhado de um advogado, permaneceu em silêncio enquanto o delegado iniciava a exposição. Primeiro, foram apresentados os depoimentos dos colegas de trabalho que descreviam seu comportamento insistente e a forma como Larissa Couto o evitava. Em seguida, o delegado colocou sobre a mesa os registros impressos do sistema de acesso do hospital. Ele apontou para a anomalia do dia 20 de agosto. A saída registrada pela garagem e, minutos depois, o uso do mesmo crachá na porta dos fundos. O ponto central do confronto foi o laudo técnico do perito Marcos Vidal. O delegado explicou em detalhes a descoberta da reprogramação do crachá, realizada 6 dias antes do crime. Mostrou o registro administrativo que comprovava a alteração manual das permissões, concedendo ao crachá de Renato acesso ao portão externo da área de ambulâncias. A polícia, então, revelou as imagens da câmera de segurança externa. Embora de baixa qualidade, a gravação mostrava um carro compatível com o de Renato, com placa parcialmente legível, aguardando na rua lateral do hospital. O registro de tempo da câmera coincidia exatamente com os minutos que antecederam a saída de Larissa. Por fim, as mensagens do celular da vítima foram apresentadas, evidenciando o padrão de assédio digital, a insistência nos convites e as recusas da enfermeira. Diante do volume de provas, Renato negou todas as acusações. Ele ofereceu explicações para cada ponto. Para o uso duplo do crachá, alegou uma provável falha no sistema eletrônico do hospital. Sobre as mensagens, afirmou que eram apenas convites amigáveis e que a interpretação da polícia era equivocada. Ele, no entanto, não conseguiu fornecer uma explicação plausível para a reprogramação de seu crachá
ou para a presença de seu veículo no local e horário exatos do desaparecimento de Larissa. As negativas de Renato não foram suficientes para refutar o peso das provas técnicas e digitais. A investigação havia construído uma cadeia de evidências que conectava seu comportamento obsessivo a um plano deliberado, e esse plano à sua presença na cena do crime. Com base nos elementos apresentados, o delegado Paiva formalizou a prisão preventiva. O médico residente foi transferido para uma unidade prisional, onde aguardaria os próximos passos do processo judicial. A fase de investigação policial estava encerrada. O caso agora seguiria para o Ministério Público. Enquanto Renato permanecia em prisão preventiva, a investigação policial entrou em sua fase final e mais técnica. O caso construído pelo delegado Emerson Paiva era robusto, baseado em uma cadeia de evidências digitais, testemunhais e circunstanciais. Contudo, para garantir uma condenação e eliminar qualquer dúvida razoável no futuro julgamento, a promotoria necessitava de uma prova física e incontestável que conectasse diretamente o suspeito à vítima na noite do crime. Essa prova viria do trabalho silencioso e metódico do laboratório de perícia forense. Desde a descoberta do corpo de Larissa Couto, suas roupas e outros itens coletados na cena do crime estavam sob a custódia do Instituto de Criminalística. Após a prisão de Renato e a apreensão de seu veículo, os peritos iniciaram um procedimento padrão de busca por evidências de troca. O interior do carro foi examinado de forma minuciosa, com amostras de fibras, cabelos e outros materiais sendo coletadas dos assentos, do carpete e do porta-malas. Em paralelo, as vestes que Larissa usava na noite de seu desaparecimento foram submetidas a uma análise microscópica. O objetivo era encontrar vestígios que não pertenciam à vítima, qualquer elemento estranho que pudesse indicar contato com um agressor ou um ambiente específico. O trabalho dos peritos se concentrou em microvestígios, partículas muitas vezes invisíveis a olho nu, mas que podem contar a história de um crime. Após semanas de análise, os cientistas forenses encontraram o que procuravam. Aderidas à trama do tecido da blusa de Larissa, foram identificadas diversas fibras sintéticas de cor escura. Essas fibras não correspondiam a nenhuma outra peça de roupa que ela vestia, nem a itens de seu apartamento. O passo seguinte foi a comparação. As amostras de fibras coletadas dos bancos do carro de Renato foram colocadas sob o mesmo microscópio de comparação. A análise revelou que as fibras encontradas na blusa da vítima eram idênticas às do estofamento do veículo do suspeito. A cor, o diâmetro, a composição química e as características de fabricação eram compatíveis. O resultado foi compilado em um laudo técnico detalhado. O documento, assinado pelos peritos responsáveis, era conclusivo. Ele afirmava que havia uma forte associação entre a vítima e o interior do veículo de Renato. A probabilidade de que as fibras tivessem uma origem diferente era estatisticamente insignificante. A prova física que a investigação precisava agora existia. O laudo forense era a peça final do quebra-cabeça. Ele corroborava toda a linha do tempo montada pela polícia. Confirmava que Larissa esteve, de fato, dentro do carro de Renato naquela noite, tornando suas negativas durante o interrogatório insustentáveis. A evidência física transformava a forte suspeita em uma certeza técnica. A combinação da perseguição documentada por mensagens, o planejamento demonstrado pela reprogramação do crachá, a oportunidade flagrada pelas câmeras de segurança e agora a prova forense que a colocava dentro do carro do agressor, formava uma base de acusação praticamente irrefutável. O relatório foi oficialmente entregue ao delegado Paiva, que o anexou ao inquérito. A investigação policial estava formalmente concluída. O caso, agora completo, foi encaminhado ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia formal contra Renato por homicídio qualificado. A ciência havia fornecido a última palavra, selando a ligação entre o perseguidor e sua vítima. A prisão do médico residente Renato não ficou restrita aos autos do inquérito policial. A notícia se espalhou rapidamente pelos hospitais e clínicas de Fortaleza e, em seguida, por todo o estado. O que antes era um sentimento de medo e desconfiança dentro de uma única instituição,
transformou-se em uma onda de indignação coletiva. A confirmação de que o agressor era um colega de trabalho, alguém que compartilhava o mesmo ambiente profissional que a vítima, funcionou como um catalisador. Profissionais de enfermagem que formavam a maior parte da força de trabalho na linha de frente da saúde foram os primeiros a se manifestar. Vigílias foram organizadas em frente ao hospital onde Larissa trabalhava, com velas e cartazes pedindo justiça. Atos públicos foram convocados em praças da cidade, reunindo centenas de trabalhadores vestidos de branco. A pauta das manifestações era clara. A morte de Larissa não era um caso isolado, mas o resultado extremo de uma cultura de assédio tolerada no ambiente de trabalho. Entidades de classe, como o Conselho Regional de Enfermagem e sindicatos da categoria, publicaram notas de repúdio. Essas organizações formalizaram as queixas que circulavam nos corredores dos hospitais. A denúncia principal era a falta de canais seguros e eficazes para que enfermeiras e técnicas pudessem reportar condutas inadequadas, especialmente quando o assédio partia de profissionais em posições hierárquicas superiores, como médicos. Os depoimentos públicos de outras profissionais começaram a surgir. Relatos de insistência, comentários impróprios e perseguição velada, antes tratados como problemas individuais e normalizados como parte da rotina, passaram a ser vistos como um padrão de abuso. A comunidade de saúde exigia mais do que a punição do culpado pela morte de Larissa. Exigia uma mudança estrutural na gestão dos hospitais e na relação entre as diferentes categorias profissionais. A indignação dos jalecos brancos pressionou as autoridades e a administração hospitalar por respostas que fossem além do caso criminal. O debate sobre segurança e respeito no local de trabalho havia se tornado uma questão de saúde pública. A mobilização da comunidade de saúde gerou consequências diretas. A pressão pública e interna forçou a administração do hospital onde Larissa Couto trabalhava a reavaliar seus protocolos de segurança. A primeira medida foi uma auditoria completa e independente do sistema de controle de acesso. O laudo confirmou a falha que permitiu a reprogramação do crachá de Renato sem um sistema de dupla verificação. Com base nesse relatório, novas regras para a emissão e alteração de crachás foram implementadas. Qualquer modificação nas permissões de acesso passou a exigir a aprovação de 2 gestores de áreas diferentes, além de um registro automático enviado a um supervisor de segurança. Auditorias aleatórias e periódicas foram estabelecidas para verificar a integridade do sistema e prevenir manipulações futuras. O impacto do caso ultrapassou os muros daquela instituição. Sindicatos e o Conselho Regional de Enfermagem iniciaram campanhas de conscientização em todo o estado. Foram criados materiais informativos e canais de orientação jurídica. O objetivo era instruir os profissionais sobre como identificar e documentar formalmente situações de assédio e perseguição no ambiente de trabalho. As orientações incluíam o registro de datas, horários, testemunhas e a preservação de mensagens ou outros registros digitais como prova. O nome de Larissa Couto se tornou um símbolo. Sua história passou a ser usada como um exemplo concreto nos debates sobre segurança na área da saúde. O caso evidenciou que a vulnerabilidade dos profissionais não se limitava aos riscos inerentes à profissão, como a exposição a doenças ou a violência de pacientes, mas também incluía ameaças internas originadas de colegas. A luta por justiça em seu nome se transformou em uma luta coletiva por ambientes de trabalho mais seguros e por uma cultura de respeito entre as diferentes categorias profissionais. O caso de Larissa Couto foi encerrado com a condenação de Renato. A Justiça determinou sua culpa com base em um conjunto de provas técnicas e testemunhais que não deixaram margem para dúvidas. A investigação provou que a ameaça não surgiu de uma rua escura, como se pensou inicialmente, mas de dentro de um ambiente profissional que deveria ser seguro. O crime não foi um ato de impulso, mas o resultado final de um processo de perseguição silenciosa. As ações que antecederam o homicídio, as mensagens insistentes, a vigilância nos corredores, os convites recusados, não foram classificadas como ameaças diretas na época.
Elas foram tratadas como parte de uma interação social inadequada, mas não criminosa. O resultado expôs uma falha crítica não apenas nos sistemas de segurança do hospital, mas na percepção coletiva do que constitui um perigo real. A história de Larissa Couto levanta uma questão central que ecoa em ambientes de trabalho muito além dos hospitais. Quantas vezes a insistência é confundida com interesse? Quantas vezes a perseguição silenciosa é minimizada como um desconforto passageiro? Uma situação que a própria vítima deve aprender a gerenciar. O caso demonstrou que a normalização de pequenos assédios pode criar um ambiente onde comportamentos mais graves se desenvolvem sem controle. A morte da enfermeira serviu como um alerta. Demonstrou que a segurança não depende apenas de câmeras e crachás eletrônicos, mas da capacidade de uma equipe e de uma instituição de reconhecer e agir diante dos primeiros sinais de uma conduta obsessiva. A linha entre a inconveniência e a ameaça pode ser tênue, e a falha em identificá-la, como neste caso, pode ter consequências irreversíveis. A pergunta que permanece é quantas outras situações semelhantes estão em andamento agora, escondidas atrás da rotina de um dia de trabalho.